Gente, que coisa diferente, né? A gente chegava na igreja, um momento de comunhão, de abraço, de aperto de mão. No final do culto, nós dizíamos: não saia daqui sem dar um abraço no irmão, sem dar um aperto de mão. E hoje a gente está dizendo aqui, ó, solta, afasta, né, separa. Mas eu creio que nós já estamos chegando do outro lado dessa pandemia. Não sei se você lembra, mas em março, o nosso último culto, nós já estávamos com as cadeiras assim. Nós íamos nos reunir naquele domingo, já fazendo o afastamento antes do decreto sair. Naquele culto nós iríamos anunciar que nós não teríamos Páscoa, íamos anunciar que no domingo seguinte, que seria aniversário da igreja, não iria acontecer. Nós tivemos um imprevisto, né? Tivemos um pequeno incêndio, curto-circuito, acabamos não tendo culto. Na segunda-feira, né, já saiu o decreto, saiu também o nosso anúncio, né, que nós iríamos parar. E essa semana nós estamos voltando. Infelizmente, durante a pandemia, nós tivemos 2 encontros, que foram 2 funerais que nós tivemos, despedidas de algumas irmãs. Mas ali nós estávamos celebrando a fidelidade do Senhor. E sabemos que hoje elas descansam no Senhor. Tivemos perdas durante essa pandemia. Ainda famílias enlutadas. O vírus ainda está entre nós, estamos voltando lentamente, mas hoje nós estamos aqui para adorar ao Senhor, adorar a sua fidelidade, agradecer a Ele pelo conforto e consolo no vale da sombra da morte que tantas vezes nós passamos durante este ano. Mas estamos aqui hoje para celebrar. Nós vamos orar nesse momento. Quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar seus olhos, se assim você se sentir confortável. Após a oração nós vamos ter um momento de adoração. Vamos ter um pouco da palavra do Senhor e vamos glorificar o nome do Pai esta noite. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por estarmos juntos aqui mais uma vez. Somos ainda mais gratos a Ti, Senhor, por ter nos usado como igreja, mesmo com as portas fechadas, Senhor. Nós podemos Te servir em ações de amor ao próximo, Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Tranquiliza o nosso coração e nos dá a Tua proteção, Senhor Deus. E esta noite, Senhor, recebe a nossa adoração a Ti. Clamamos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém, Senhor. Celebrando ao nosso Deus, depois de bastante tempo ausente do templo, mas hoje nós podemos celebrar aqui juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Estás para adorar, vem, assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Te escolher, o tesouro maior terá. Vem,
prometido, Pai, vem. Cante. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem. Nós vamos orar nesse momento. Nós temos muito pelo que clamar ao Senhor. Temos muito pelo que agradecer ao Senhor. Todos nós passamos por alguma situação de perda. Todos nós aqui fomos afetados por esse vírus. E nós pedimos ao Senhor e clamamos ao Senhor que juntos nós possamos atravessar essa tempestade. Então, nesse momento, nós vamos tirar alguns minutos para nós orarmos. Primeiramente, para agradecer ao Pai pela sua fidelidade. Sabemos que aqueles que partiram no Senhor hoje descansam nele. E assim como nós estamos adorando e glorificando o Pai, eles fazem isso face a face. Então, eu gostaria de dar a você a oportunidade agora para nós juntos orarmos. Se você tem liberdade, se você quiser ajoelhar onde você está na sua cadeira, se você quiser sentar, se você quiser permanecer em pé, mas a música vai continuar tocando. E nos próximos minutos eu gostaria que você tirasse para nós orarmos e intercedermos. Temos ainda vários irmãos que estão acometidos do Covid, da enfermidade. Temos irmãos que ainda estão passando por um processo de luto e muitas dificuldades, dúvidas, incertezas quanto ao amanhã, nas consequências da pandemia que todos nós estamos passando. Então eu convido você nesse momento, enquanto a música toca, para nós orarmos e conversarmos com o Pai. Senhor, muito obrigado, Pai. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por caminhar conosco, Senhor, por momentos que têm sido para nós como o vale da sombra da morte, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos sustentar. Muito obrigado, Senhor, pelo conforto e o consolo do Teu Espírito Santo nos momentos de perdas, Pai. Partida de pessoas queridas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela restauração de muitos dos nossos irmãos. E acima de tudo, Senhor, obrigado pela oportunidade que tivemos de ser igreja. No momento de tanto sofrimento, tanta incerteza e tanta dor, Senhor. Mas esta noite, Pai, nós estamos aqui para te louvar, te adorar, Senhor Deus, e clamar a Ti também por um renovo de forças para cada um de nós, Senhor. Nós temos sido abatidos, Pai, mas não fomos destruídos, Senhor.
Nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por cada vida, cada membro desta igreja, pelos atos de amor que nós podemos ver acontecendo, pelo investir de vidas, Pai, pelo compartilhar do sofrimento, Senhor, pelas celebrações, nos momentos de celebrações, Pai, nos momentos, mesmo em meio a tanto caos, Pai. Obrigado por estarmos de volta neste templo, Senhor, mas sabemos que a igreja somos nós. Obrigado porque mesmo de portas fechadas, nós como igreja podemos causar um impacto e podemos demonstrar o Teu amor para muitas e muitas vidas, Pai. Renova, Senhor, as nossas forças esta noite, nos alimenta, Senhor Deus, nos envia, Pai, para aquilo que está no Teu coração, Senhor Deus, para essa cidade, para a nossa igreja. E a Ti, Senhor, esta noite, toda honra e toda glória ao Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Os irmãos podem sentar, irmãos. Tirar um pouquinho aqui a máscara para o som ficar melhor, né? Mas fique com a sua máscara, por favor. Esperando o pessoal do som sair daqui. Mas, gente, que privilégio podermos estar de volta. Terça-feira nós tivemos o primeiro encontro com parte dos grupos. Nós estamos retornando devagar, bem lentamente, os números estão mais baixos. Mas durante esse tempo de pandemia, dos nossos cultos online, nós temos falado muito sobre o ser igreja, né? Antes da pandemia nós falávamos que nós íamos trabalhar para colocar a igreja para fora da igreja. Não precisamos trabalhar, né? O Covid fez isso, infelizmente. Mas o Covid também está nos trazendo uma oportunidade para nós repensarmos a igreja, repensarmos o que fazemos, como estamos atuando e principalmente como nós estamos obedecendo a ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deixou de ir e fazer discípulos. Então nós temos falado muito sobre a necessidade de nós não somente crermos, mas de nós obedecermos. Estamos falando sobre um novo retorno, uma nova igreja. Não que o que estávamos fazendo estava errado, mas agora nós vamos focar um pouquinho mais em algumas coisas, para que nós possamos alcançar o objetivo da ordem que nos foi deixada de uma forma mais eficiente, que é de fazermos discípulos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 8, Marcos capítulo 8, no verso 34, Marcos capítulo 8, verso 34, uma passagem que pregamos durante a pandemia, quando Cristo fala sobre seguir a Ele. Marcos 8, verso 34 nos diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nesse nosso retorno como igreja, o que nós tínhamos falado muito, né, online, nos cultos online, era o seguinte, que a nossa preocupação não era quando nós iríamos retornar, mas como nós iríamos retornar. E esse como não se referia, né, às cadeiras, ao distanciamento, ao álcool e tudo mais, e às máscaras, mas que tipo de igreja nós nos tornaríamos. Porque o nosso desejo hoje não é esperar a vacina para voltarmos a ser o que éramos antes, mas tomarmos a vacina para voltarmos a sermos uma igreja mais eficiente, mais obediente ao Senhor e experimentar de forma sobrenatural o amor de Deus sobre nós, além daquilo que temos experimentado durante essa pandemia. Então nesse momento de busca, né, de igreja, de como ser igreja, nós tem um livro chamado Igreja Simples. E nesse nosso processo de retorno, nos próximos encontros que nós teremos, nós vamos estar justamente estudando como é que nós iremos nos preparar para esse nosso retorno, como nós vamos chegar do outro lado desta pandemia. Porque nós atravessamos com dor, estamos atravessando com sofrimento, estamos atravessando com algumas perdas, estamos chegando ao final do ano com algumas incertezas sobre o próximo ano,
mas nós temos uma confiança, uma certeza e uma esperança que é que Cristo permanece o mesmo e as suas promessas são verdadeiras. Então, antes de nós iniciarmos a segunda parte da mensagem, nós vamos assistir um vídeo que fala justamente sobre essa igreja que nós podemos e precisamos ser. Vamos ver 4 fatores de igreja, e é justamente nesse nosso retorno que nós iremos buscar, para que nós possamos trazer um consolo maior, para sermos uma igreja que venha demonstrar o amor do Pai no momento que tanto o mundo precisa. Irmãos, uma igreja simples. Nós estamos retornando de uma forma lenta, estamos retornando de uma forma gradativa, estamos montando os nossos grupos de retornos. Eles ainda não são pequenos grupos, são grupos de retorno. Nós não temos líderes de grupos ainda, nós temos coordenadores, que estão fazendo os contatos. E o nosso desejo é que toda igreja, que nesse momento de retorno, onde nós estamos retornando ainda em meio a uma pandemia, que nós sejamos uma igreja que esteja conectada. Mas aqui nós vimos 4 elementos que se aplicam, sendo aplicados à igreja como instituição. Nós vimos clareza, vemos alinhamento, movimento e foco. Mas esse vídeo é baseado em um livro chamado Igreja Simples, mas eu queria nesse momento aplicar um pouquinho esses 4 elementos para a minha vida e para a sua vida como igreja, principalmente nesse nosso momento de retorno. Momento onde muitas vezes estamos fragilizados, estamos em busca de apoio. Mas eu quero dizer para você que se nós conseguirmos colocar esses 4 elementos em práticas, nós teremos um renovo, nós iremos experimentar um crescimento, nós iremos experimentar um amadurecimento, não somente nos números, em pessoas frequentando a igreja, mas o crescimento maior é o amadurecimento que nós vamos ter no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o Pai, o que irá nos fortalecer para enfrentarmos o que ainda temos pela frente. Então, o primeiro fator que ele falou aqui é clareza. A passagem que nós lemos, Cristo diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma palavra que resume essa passagem é identidade. Eu passo agora a ter uma nova identidade no Senhor Jesus Cristo. Clareza. A minha vida precisa refletir ou transmitir de uma forma muito clara a presença do Espírito Santo em minha vida. Precisa refletir, precisa de uma forma bem clara mostrar para as pessoas aquilo que Cristo fez em mim, mesmo em meio às tribulações, mesmo atravessando as circunstâncias difíceis. Precisa ver clareza na minha vida, e as pessoas precisam ver Cristo em mim. Isso não significa que eu faço de conta que não estou sofrendo. Ter fé não significa não sofrer. Nós todos passamos por dificuldade. A palavra é muito clara quando a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, e passamos sim por sofrimento, e às vezes sofremos mais por causa da nossa fé, porque vivemos uma vida contrária aos valores do mundo, e às vezes sofremos mais por causa disso. Mas independente das circunstâncias, a minha vida e a sua vida precisa haver uma clareza que Cristo está presente, que eu não estou atravessando esse momento difícil e complicado sozinho, que eu tenho uma esperança, que eu tenho um alicerce, que eu tenho a presença do meu Salvador que caminha comigo, mesmo quando eu não estou entendendo as circunstâncias, mesmo quando eu estou sendo abatido por elas, mas Cristo caminha comigo. A presença do Senhor na minha vida precisa ser clara, e as pessoas que estão ao meu redor precisam ver essa transformação que o Evangelho fez em mim. Clareza. Segundo fator que ele fala é a questão de movimento.
E esse movimento é o que nós vamos falar muito nos próximos encontros, nos próximos cultos. Movimento. Quando nós falamos de movimento, não é somente fazer muitas coisas, mas o movimento que nós falamos é o nosso crescimento na fé. O crescimento na fé. Veja só o que acontece, resumindo o que acontece na vida de uma pessoa que tem um encontro com Cristo. Talvez descreva a sua situação ou a sua experiência. Você ouviu falar de Jesus, você recebeu a mensagem, você entendeu e aceitou essa mensagem, e aí você começa a estudar a palavra, e aí você começa a descobrir o quanto você estava distante do Senhor. Não foi assim? Coisas que pareciam tão normais, você começa a ver que eram tão ofensivas a Deus. E aí nós aprendemos, próximo passo, colocar em prática. Colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Então veja só, eu aprendo muitas coisas, e aí vem a luta com a carne. Quando eu começo a colocar essas coisas em prática, geralmente eu não consigo colocar tudo que eu aprendi, porque inicia-se um processo de santificação na minha vida. E durante o Covid nós tivemos uma oportunidade de colocar muita coisa em prática. Aprender, praticar. Muito bom. Muito, muito bom. Mas ainda não é o melhor. A dificuldade que nós temos muitas vezes como igreja é que nós paramos aqui. Eu aprendo e eu coloco em prática. Excelente. E eu estou satisfeito com isso. Mas qual foi a ordem que nos foi deixada? Ir e fazer discípulos. Como? Ensinando. Ou seja, eu preciso aprender, eu preciso praticar e eu preciso ensinar. Então aquilo que eu aprendo, aquilo que eu coloco em prática, eu preciso ensinar para uma outra pessoa. Acabou aí? Não. Eu preciso ensinar aquela pessoa para que ela coloque em prática, e eu vou ajudar ela no processo, para que ela ensine outra pessoa. E eu sei que os irmãos estão pensando, ele vai cair. Não vou não, eu estou vendo aqui. E esse é o movimento que nós precisamos na nossa fé. E quando nós retornarmos agora, nesse nosso processo de retorno, esse vai ser o nosso grande foco, e vamos já falar sobre o foco. Para que nós possamos amadurecer na fé e podermos enfrentar mais ainda, com maior esperança, com paz em nós, todas as dificuldades que ainda temos pela frente como consequência desse ano de pandemia. Movimento, nós precisamos estar em movimento, e nesse nosso retorno, que nós vamos focar justamente esse movimento. Porque quando você e eu chegarmos perante o Pai, nós precisamos apresentar os nossos frutos. E nós queremos ser uma igreja que capacita você, que caminha com você, para que você possa ter frutos e caminhar na vida cristã, passar a vida cristã em movimento, em amadurecimento, em obediência ao Senhor, sim, carregando a sua cruz. Porque o movimento da vida cristã não é fácil, carregando a sua cruz e seguindo ao Senhor Jesus. Terceira coisa que ele nos fala, que foi o que vimos no vídeo, a questão de alinhamento. Aqui fala sobre a igreja estar alinhada, todas as organizações, faixas etárias alinhadas em um só foco. Na vida cristã nós precisamos, nossa vida individual perante o Senhor, nós precisamos alinhar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos alinhar a nossa vida aos ensinamentos da palavra de Deus. Negar a si mesmo, tomar a cruz e nos alinharmos ao Senhor Jesus Cristo, aos seus ensinamentos. Mas às vezes nós queremos alinhar a nossa vontade, queremos que a Bíblia se alinhe à nossa vontade, né? Que a Bíblia se ajuste ao nosso conforto.
Uma coisa que nós estamos aprendendo durante esses meses de pandemia, somos lembrados mais ainda da brevidade da vida e que nós não estamos em controle de muitas coisas. A vida é frágil, é o Senhor quem nos sustenta. A vida é breve, mas o Senhor tem um plano e um propósito para você, independente dessas circunstâncias. Um plano que tem um impacto eterno, não um impacto passageiro. E juntos como igreja, nós iremos viver esse plano do Senhor, em obediência a Ele, ensinando outras pessoas a guardar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor, que nos foi ensinado, para que elas possam ensinar outros. Clareza, uma transparência de vida, onde nós possamos ver Cristo na nossa vida. Movimento, aprender, praticar e ensinar a praticar. Alinhamento, alinhar a minha vida, os meus planos, os meus propósitos ao Senhor, mesmo que eu tenha que abandonar e renunciar a algumas coisas. Negue-se a si mesmo e tomar a minha cruz. E o último é foco. No livro que ele menciona, o foco significa que nós vamos remover tudo aquilo que não contribui para o produto final, de fazer discípulos. Então, quando eles fazem essa avaliação da igreja, para uma igreja simples que é chamada, senta-se com a igreja e faz uma avaliação de todos os seus programas, seus eventos, para ver o que está contribuindo, o que é simplesmente tradição na vida da igreja, mas quais são os eventos ou programas existentes que contribuem para levar o Evangelho e promover discípulos e gerar discípulos. Mas o foco, quando se aplica à minha vida e à sua vida, significa que você e eu, nós precisamos olhar para o produto final, para aquilo que Cristo tem em mente para nós, para aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Nós precisamos remover da nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, tudo aquilo que nos atrapalha, que pesa na carreira, e precisamos correr olhando para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. O que precisa ser removido da sua vida hoje? O que está tirando o seu foco da cruz? Nesses meses tão estranhos e difíceis, o que está afastando você do plano, do propósito que você sabe que Deus tem para a sua vida? O que está impedindo você de estar em movimento de fé? Precisa ser removido. Precisa ser removido. Está dentro do negue-se a si mesmo. Precisa ser abandonado. Então nós temos clareza, uma vida clara, vivendo o Evangelho de forma clara, permitindo que o Espírito Santo que está em nós possa fazer a sua obra. Movimento, colocar em prática aquilo que eu aprendo e ensinar outros. Alinhamento, ajustar a minha vida aos ensinamentos da palavra do Senhor e não querer ajustar a palavra do Senhor àquilo que eu quero fazer. E foco, remover o que precisa ser removido, para que eu possa amadurecer na minha intimidade com o Pai. Antes de nós encerrarmos, eu queria deixar 3 palavrinhas com você, que também irão nos acompanhar nesse nosso processo de retorno. A primeira delas é adorar, a segunda é servir e a terceira é ensinar. Nesse nosso retorno, ser membro da primeira Igreja Batista de Parintins significa ser um adorador, ser um discipulador e ser um servo. Adorar, servir e ensinar. Veja bem que não é aprender, é ensinar, porque ensinar significa que eu já aprendi. Nós não temos dificuldade em aprender, nós temos dificuldade em praticar e ensinar o que nós aprendemos. Então nosso objetivo final na palavra é ensinar.
Ser membro desta igreja significa que você vai adorar o Senhor. Talvez você diga: pastor, o Senhor ainda não me ouviu cantando, né? Mas eu quero dizer para você que adorar ao Senhor, eu não estou falando de música. Adorar ao Senhor, ser um adorador, é ser uma pessoa obediente à palavra de Deus. Eu sou obediente ao Senhor, eu adoro ao Senhor nesse meu processo de transformação de vida. Ser um adorador, nós vamos trabalhar nisso. Servir, colocar os meus dons e talentos em prática para o reino de Deus e ensinar aquilo que eu aprendi na minha adoração ao Pai, aquilo que eu coloquei em prática através do meu serviço, do meu ajustamento de vida, eu agora vou ensinar. Adorar, servir e ensinar. Não fica mais simples do que isso. Não fica mais simples do que isso, mas quero dizer também, vai ser muito complicado. 3 palavras simples de lembrar, mas coisas que precisam acontecer na nossa vida que são difíceis. Mas junto como igreja, assim como nós estamos atravessando o Covid, nós iremos atravessar esse momento de aprendizado e voltarmos como uma igreja, não a PIB de Parintins que éramos antes, mas uma igreja simples, eficiente, madura na fé, que produz discípulos. Eu espero que você aceite esse desafio. Eu espero que você aceite esse desafio. Nós vamos orar nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. E que haja clareza na sua vida. O que precisa acontecer ainda em você para que as pessoas possam ver Jesus? Que movimento de fé você ainda precisa acontecer na sua vida? Qual o alinhamento que você precisa fazer ao Senhor? O que precisa ser removido? Qual o foco que você precisa dar? Eu quero dizer para você que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, essa nossa intimidade com o Pai nos renova, nos fortalece, nos traz paz, mesmo em meio ao caos. O Covid está nos dando uma oportunidade de sermos uma igreja, talvez mais próxima do coração de Deus, mais próxima daquilo que Cristo tinha em mente quando Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu espero que nós não tenhamos nenhuma outra oportunidade como essa, mas eu espero que nós possamos usar essa oportunidade para sermos uma igreja melhor, mais madura, mais obediente à ordem que nos foi dada de fazer discípulos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que aqui está esta noite, Senhor Deus. Tantas histórias, Pai, tantas tempestades representadas aqui, Senhor. Mas em todos os momentos, Senhor, Tu fostes fiel, caminhastes conosco, Pai, nos trouxe paz em meio ao caos, renovastes a nossa força, Senhor, e a nossa esperança e a nossa confiança está em Ti, Senhor. E nós não vivemos pelas circunstâncias, mas vivemos, Pai, pelo que conhecemos de Ti, e nós alinhamos a nossa vida, Senhor, aos Teus ensinamentos, e buscamos uma intimidade cada vez maior contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, para que como igreja nós possamos cumprir o nosso propósito e possamos Te adorar, Te servir e ensinar, Senhor Deus, todos aqueles, Pai, que sejam trazidos até nós pelo Teu Espírito. E a Ti, Senhor, esta noite, toda honra e toda glória, Pai, recebe, ó Senhor, a nossa adoração. E clamamos e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém, Pai. Irmãos, nós vamos
está avisando sobre os próximos encontros. Vamos estar colocando aí nos grupos sobre como nós iremos proceder nessas semanas de Natal e fim de ano. Então esteja atento, tá? Se o seu grupo ainda não está completo, né, mesmo que você não seja o coordenador do grupo, ajude a preencher esse grupo. Se precisar, nós vamos criar mais grupos. Durante a semana muitos não puderam vir, muitas pessoas justificaram que não poderiam vir, mas esse retorno que nós queremos, um retorno mais lento, gradativo, até todos estarmos adorando ao Senhor. Mas nosso desejo é que através desses grupos toda a igreja esteja conectada, para que nós possamos saber das necessidades, possamos orar juntos e caminhar juntos nos momentos difíceis e celebrarmos os momentos alegres também. Muito bom estarmos de volta aqui. Eu falei terça-feira, né, que eu ficava mais ou menos aqui nos domingos, olhando para uma câmerazinha, pregando com o templo vazio, e era bem diferente, muito difícil, né? Às vezes era de casa, mas que bom nós podermos estar aqui. Todos os domingos, quando nós encerrarmos o culto, nós dizíamos: não saia daqui sem dar um abraço no irmão, tá? Hoje vai ser diferente, não saia daqui abraçando ninguém, por favor, tá bom? Dê o soquinho, dê a cotovelada, faça o coraçãozinho, mas nada de abraço, por enquanto. Logo, logo nós todos estaremos com aquela vacinazinha e vamos poder retornar a algum tipo de normalidade. Mas como igreja nós vamos avançar, vamos crescer e vamos experimentar o Senhor mais íntimo e de forma sobrenatural, como temos visto Ele agir nos últimos meses. Que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé para nós orarmos e depois vamos ter uma música para celebrarmos nessa nossa saída. Vamos agradecer ao Pai. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento de retorno. Mais uma vez, Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Ao sairmos daqui, Senhor, que possamos sair daqui com a esperança e certeza do Teu agir, que independente da circunstância que o Teu servo, a Tua serva esteja passando hoje, Senhor, que essa pessoa possa sair daqui com paz, na certeza que Tu estás em controle de todas as coisas, Senhor Deus, que independente de pandemia, que o Teu propósito não está em quarentena, Senhor Deus, mas o Teu plano, o Teu propósito para cada vida permanece, e Tu estás agindo, Tu estás entre nós e o Teu Espírito está em nós, Senhor, e somos sim mais que vencedores em Cristo Jesus, e a Ti toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus a todos abençoe. Quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Quero estar perto, estar ao Seu lado, amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a Ti. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que és digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou, grande eu sou. Montanhas estremecem, demônios faz fugir,
Na menção do nome dele, Rei de majestade, não há poder do inferno que possa resistir.